O cliente entrou em contato com a gente, explicou as suas necessidades, explicou ali o orçamento que ele tinha disponível e a gente chegou a uma configuração ali perfeitamente adequada para a necessidade e bolso dele. Eu quero apresentar aqui para vocês agora, tá? Quando a gente fala de... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Infoturbo. Eu sou o Alexandre e hoje eu quero falar aí com você que utiliza o computador de maneira profissional, você que é designer, você que trabalha com programas de engenharia, arquitetura. E é o seguinte, dá uma olhada nesse super computador que a gente tem aqui, diferente de outras linhas que a gente já apresentou para vocês, linhas prontas que nós temos aqui disponíveis em nosso site. Esse daqui é um verdadeiro PC do seu jeito. Quando a gente fala de uma máquina aí voltada para designer, você que vai trabalhar com Illustrator, Lumion, Lightroom, Photoshop, entre outros programas, é muito importante que você tenha um bom processador, é importante que você tenha memória RAM suficiente e é importante também que você tenha um SSD para acelerar os seus programas e deixar ele um pouquinho mais rápido, né? Enfim, na verdade, todos os componentes precisam se encaixar adequadamente, porque não adianta também você comprar um super processador e aí na hora de escolher a placa-mãe você optar por um modelo simples, um modelo de entrada que muitas vezes não vai dar o suporte necessário para que você alcance a máxima performance daquele processador. Deixa eu apresentar para vocês aqui um pouquinho da máquina que a gente preparou para esse pessoal. Vou começar até falando do estilo dela, que muitas vezes é uma preocupação, né? Atualmente nos dias gamer tudo é muito estiloso, né? Com muito LED RGB, muito colorido e às vezes isso não combina muito bem com o ambiente de empresa onde as pessoas querem alguma coisa um pouco mais discreta. A gente tem optado por trabalhar com esse modelo aqui exclusivo da Infoturbo, que ele é um modelo bastante discreto, todo preto, mas mais do que isso, ele permite um excelente fluxo de ar. Por que é tão importante essa demanda de fluxo de ar dentro de um gabinete? Todos os componentes que estão aqui, como processador, a placa de vídeo, são componentes que geram muito calor. E é importante que a gente possa ter um gabinete que permita um bom fluxo de ar. Então veja, ó, esse modelo aqui, por exemplo, ele tem essa abertura aqui na parte frontal, que é justamente para que uma ventoinha por dentro possa fazer a captação de ar frio, né? Esse ar vai sendo jogado aqui para dentro. A gente tem uma outra ventoinha aqui fazendo a exaustão desse ar quente que está aqui dentro, assim como a gente ainda tem aqui na parte superior, ó, a gente fez a instalação do water cooler, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele, e ele faz também a exaustão desse ar quente pela parte superior. E você ainda tem essa telinha imantada para evitar que a poeira caia aqui por cima, né? E também para facilitar aí a sua limpeza. Bacana, né? Agora que eu falei um pouquinho do estilo, do visual desse gabinete, deixa eu falar para vocês o que realmente importa, o coração dessa máquina, que é os componentes aqui que efetivamente vão te ajudar aí no melhor desempenho das suas atividades, tá? De começo eu quero falar do processador que está aqui embaixo dessa bomba do water cooler, que é um Core i7 da 12ª geração, lançamento de 2022, um processador que foi lançado aí em janeiro, chegou ao mercado brasileiro por volta de fevereiro, março desse ano. É um processador muito potente, traz uma tecnologia nova, uma tecnologia que mistura aí núcleos de performance com núcleos de eficiência, é uma tecnologia inovadora da Intel e por enquanto exclusiva, apenas ela tem, tá? Então é um processador aí que tem 20 núcleos no total, entre núcleos e threads, sendo 12 físicos e tem mais essa parte aí dos núcleos de performance que são ativados quando efetivamente o processador exige essa necessidade. Vamos colocar assim, ó, geralmente quem opta por comprar um computador desse nível profissional, o cara fica com ele aí de 3 a 4 anos, tá? Então quando a gente puxa um processador desse daqui, um Core i7 da 12ª geração, a gente está falando de um processador que vai te entregar muito mais desempenho, por exemplo, do que um Core i9 da 9ª geração. Estou falando de pelo menos 50% a mais de desempenho. E quando eu falo de 50% a mais de desempenho, eu quero dizer que você vai fazer as suas atividades com muito mais qualidade em menos tempo. Seu computador vai ficar mais rápido, tá? Por ser um processador já avançado, né, acima dele a gente tem apenas o Core i9, a gente não pode trabalhar aqui com um modelo de entrada, por exemplo, como se fosse um chipset H610. Não é que não pode, não é recomendado. Se você optar por trabalhar com uma placa-mãe de entrada, você não vai conseguir usufruir o máximo suporte desse processador, a máxima performance dele. Então a gente vê aqui que essa placa, por exemplo, ela já conta com bons dissipadores do VRM, ela tem o maior número de fases, onde você consegue passar mais energia para alimentar todos os componentes. Você tem o maior número de slots PCI 4.0 para poder instalar SSDs, HDs e tudo mais. Bom, já falei um pouquinho do processador, quero falar um pouquinho agora
sobre a memória, né? A gente está vendo aqui que todos os 4 bancos dessa máquina estão ocupados. Aqui nós estamos trabalhando com 4 pentes de 8 GB cada, totalizando 32 GB de memória RAM. Veja, essa placa tem possibilidade de expansão para até 128 GB de memória RAM. Não era a necessidade desse cliente específico, né? Então ele optou por trabalhar com 4 pentes, assim ele se beneficia da tecnologia Dual Channel, dobrando a largura de banda, e aqui nós estamos trabalhando com frequências de 3.600 MHz, que é uma frequência um pouquinho mais alta e também entrega mais performance, deixando seu computador também mais rápido. Aqui, em máquinas profissionais principalmente, a gente sempre preza pela eficiência, em buscar o melhor conjunto de componentes para entregar mais performance para você. Por falar em velocidade, lembra que eu falei para vocês que era muito importante a gente ter um conjunto de processador, memória e SSD? Olha só que legal. A gente trabalhou aqui com o modelo GameX S70 da XPG. Esse modelo aqui, ele é um NVMe 4.0. Antigamente essa tecnologia ela só estava disponível para os processadores da AMD. A partir agora da 12ª geração de processadores Intel, você também consegue utilizar um M2 4.0. Qual que é a principal diferença dele em relação à geração anterior do PCI 3.0? Cara, é nada mais nada menos que o dobro da velocidade de leitura e gravação. Antigamente, quando a gente falava de um modelo top de linha PCI 3.0, a gente estava falando de um SSD com leitura de até 3.500 MB por segundo. Aqui a gente está falando de um dispositivo, para vocês não falarem que eu estou mentindo, dá uma olhada, até 7.400 MB por segundo, com leitura aí, com gravação de até 6.800 MB por segundo. Ou seja, é muito rápido, tá? Se a gente for falar em relação a um HD convencional, a gente vai estar falando aí de pelo menos, sei lá, quase 100 vezes mais rápido que um HD tradicional, tá? Então, vale a pena o investimento. Poxa, Alexandre, mas 512 GB, será que é o suficiente para os programas que a gente trabalha aqui, para os arquivos? Para esse cliente nosso aqui, por exemplo, não foi. Então, qual foi a ideia? A gente colocou um SSD de 512 para o computador ficar super rápido e adicionou também um HD secundário com 2 TB ali, para ele poder armazenar as imagens, os arquivos, as fotos, os vídeos, aqueles documentos que ele precisa ter acesso no computador, mas que ele não precisa ter acesso a todo instante. Bem legal essa parte de armazenamento híbrido que a gente chama, né? Um SSD e um HD funcionando ao mesmo tempo. Uma outra peça que eu não tinha falado até agora, mas que é fundamental para você que trabalha com essa parte de render, é óbvio, cerejinha do bolo, placa de vídeo. E aí a placa de vídeo, a gente deixa sempre o cliente muito à vontade, porque basicamente quanto maior for o investimento, maior será a sua performance. A questão é saber efetivamente qual a sua necessidade, tá? Então geralmente a gente tem clientes aqui que chegam buscando uma GTX 1650, tem alguns clientes que buscam placas específicas da linha Quadro. No caso desse cliente aqui, a gente trabalhou com a RTX 3060, que é uma placa da NVIDIA de última geração, já da série 3000, conta aí com as principais tecnologias do momento, e a parte mais interessante dela é que além de ter um belíssimo processador gráfico bastante forte, com bastante núcleos CUDA-Core, ela tem 12 GB de memória, já com tecnologia GDDR6, 192 bits de largura de banda. Enfim, é uma placa que vai permitir aí para você um excelente desempenho, uma excelente performance e com custo-benefício bacana, tá? Para fazer a alimentação desse conjunto como um todo, a gente sempre fala montar todo o computador, tem toda uma preocupação, e aí depois na parte final, nos detalhes, acaba optando por, não, tanto faz, estou falando de fonte de alimentação. Não dá para ser qualquer fonte de alimentação, você precisa adquirir um equipamento com qualidade, um equipamento seguro, de confiança, porque é ele que vai passar energia para todos os seus componentes. A gente já cansou de receber computador aqui no Infoturbo de pessoas que investiram absurdos em placas de vídeo e processadores, economizaram na fonte e muitas vezes aquilo lá queimou, explodiu e acarreta num prejuízo tremendo, tá? Esse modelo aqui, por exemplo, é uma GM800, ela já conta com circuitos de proteção, melhores capacitores internos, bivolt automático, selo 80 Plus bronze de eficiência energética e, detalhe, ela ainda é semi-modular. Isso faz com que nos ajude aqui a dar uma melhor estética para esse computador. Por quê? O que é uma fonte semi-modular para quem não sabe? Quando os cabos eles não são todos conectados à fonte de uma só vez. Então você consegue plugar apenas aqueles que são efetivamente necessários, tá? Isso daqui é bacana porque justamente como você não precisa deixar todos aqui que você não vai utilizar, às vezes você vai usar só uma placa de vídeo, não vai usar duas, você consegue fazer uma melhor
um melhor cabeamento aqui na parte traseira, deixando esse PC esteticamente mais bonito, diminuindo o acúmulo de poeira aqui dentro e facilitando o fluxo de ar dentro do gabinete sem cabos desnecessários aparecendo por aqui. Teve um detalhe só dessa máquina que eu deixei de falar: refrigeração do processador. Um processador, naturalmente, quando está sob alta demanda, ele acaba esquentando demais. E quando um processador esquenta demais, para que o seu computador continue funcionando, para que ele não desligue, naturalmente ele vai lá e diminui o clock, ou seja, ele diminui a potência, diminui a performance dele para que ele não acarrete um desligamento do computador. Quando ele diminui essa potência, adivinha o que acontece aí na sua máquina? É quando você tem aquele travamento, aquele congelamento, aquele lag, é quando você fica maluco porque você quer terminar o seu trabalho e você não consegue. Para que isso não ocorra, qual que é a melhor forma da gente resolver isso? Melhorar a solução térmica. Então, por exemplo, a gente tira aquele cooler padrãozinho original que vem com o processador e opta por uma solução térmica como essa daqui, que é um water cooler, uma solução líquida, né? Então você tem o radiador aqui, você tem a bomba, o líquido passando por dentro dessas mangueiras, ele vai passando por dentro da colmeia, as ventoinhas vão refrigerando aqui o radiador e você tem um processador que mesmo sob alta demanda, mesmo em dias quentes, ele não vai cair de rendimento, ele vai sempre entregar a máxima performance para você, tá? Então, pessoal, essa daqui hoje é a apresentação que eu quis fazer para vocês de uma máquina aí voltada para render 3D, né? Você que de repente é designer, arquiteto, engenheiro. Essa daqui é uma máquina que hoje ficou na faixa aí de aproximadamente seus 10 mil reais. A gente trabalha sempre muito em cima disso, qual que é a sua necessidade, qual que é a faixa de investimento disponível, e dentro disso nossos consultores estão preparados para atendê-lo e montar um computador perfeitamente para você, um verdadeiro PC do seu jeito. Então, quer saber um pouquinho mais? Entre agora mesmo no nosso site, infuturo.com.br, já tem algumas configurações pré-definidas, mas você também consegue falar com a gente através do Instagram, através do Facebook, pelo Messenger ou pelo WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. E se esse conteúdo foi legal para você, indica aí para um amigo, marca a gente aqui e deixe seus comentários também para que a gente possa trazer mais conteúdo relevante e que deixe você mais informado. É isso aí, obrigado e até a próxima.